Isto aqui é um motor de Lamborghini no chão de uma oficina. E isto era o carro em volta dele. Um Urus com a frente inteira arrancada. No Brasil, esse carro 0 km custa mais de 4 milhões de reais. Este foi comprado por 780 mil, porque a batida não parou no para-choque. Ela levou o motor junto. Só que o pior estrago não dava para ver. Centenas de fios cortados, conectores arrancados, e nenhum mapa dizendo onde cada um deles voltava. Existe um documento que resolveria isso em uma tarde. O diagrama elétrico da fábrica. E a resposta da Lamborghini foi não. Sem diagrama, sem procedimento de reparo, sem ajuda. Então eles reconstruíram no escuro. 780 mil reais parece muito dinheiro, até você lembrar que o carro custa 4 milhões novo. A conta parece boa demais, e é aí que aparece a letra miúda. Categoria S. É a classificação inglesa de dano estrutural, e ela não sai nunca mais. Não importa quão perfeito o carro fique, o histórico dele vai dizer, para sempre, que ele foi condenado por uma seguradora. Foi por isso que ele chegou tão barato. E a cada peça que saía do lugar, ficava mais claro o tamanho do que a seguradora tinha desistido de pagar. Polias amassadas, chicote elétrico rasgado, mangueiras furadas, e ainda nem tinham chegado no que estava escondido. O padrão da reconstrução se revelou logo. Cada peça que eles tiravam mostrava outra quebrada embaixo. O compressor do ar-condicionado tinha a polia entortada. Uma polia. Só que a Lamborghini não vende a polia separada. Para trocar aquele pedaço de metal, você é obrigado a comprar o compressor inteiro. R$ 4.800. Atrás dele, o tensor e a roldana da correia, ambos comidos pela batida. Mais na frente, dutos de pressão rachados. E um duto rachado num motor biturbo significa perder pressão e perder potência, sem que nada apareça por fora. Quase R$ 2.000 só em plástico e mangueira. A frase dele foi honesta. Eu não esperava tanto estrago quando comprei esse carro. Aí veio a primeira conta que ninguém paga calado. Um cano de arrefecimento tinha sido amassado bem na ponta onde a mangueira encaixa, justo a parte que precisa ser redonda para vedar. O pai dele pegou o maçarico e foi aquecendo o metal, tentando devolver o formato no capricho. Melhorou. Mas não fechou redondo. E cano que pode vazar dentro de um motor recém-montado é convite para refazer tudo de novo. A solução da fábrica existia. Cano novo, 516 libras, R$ 3.300, por um cano. A resposta foi curta. Não vamos comprar isso. Levaram a peça para o Bob, o torneiro da esquina que já salvou meio canal, e ela voltou redonda, do jeito que a Lamborghini queria vender por R$ 3.000. O problema seguinte era estrutural. Os dois coxins do motor, as peças que seguram o motor no chassi, estavam rachados. Coxim de Urus é encomenda especial, R$ 1.000 cada. Só que eles sabiam de uma coisa que a Lamborghini prefere que você não saiba. O Urus divide plataforma com o Bentley Bentayga. E o coxim do Bentley, R$ 450, é praticamente idêntico. Praticamente. Porque de um dos lados a Lamborghini resolveu inverter a peça. Então fizeram o que nenhuma concessionária autorizaria. Cortaram o coxim de Urus e o coxim de Bentley ao meio. Pegaram a metade certa de cada um e montaram um coxim híbrido. Duas marcas de luxo emendadas numa peça só. E funcionou. Com o motor voltando para o carro, o susto. Na hora de encaixar, uma peça se mexeu de um jeito que não devia. Era um duto de admissão. E tinha um rasgo enorme nele, que ninguém tinha enxergado em 5 dias de trabalho. Se aquele motor tivesse sido fechado assim, o carro ligaria, andaria e perderia potência sem que nada denunciasse o motivo. A frase que eles soltaram diz tudo. A gente estava a um passo. A um passo de montar tudo, ligar, ver que não estava certo e ter que arrancar o motor de novo para procurar um defeito invisível. O motor voltou para fora e a espera por uma peça de encomenda começou. E então veio a parte que quebrou a paciência de todo mundo: o arrefecimento. Um carro normal tem um radiador e uma bomba d'água.
O Urus tem 3 radiadores e 3 bombas d'água, porque uma não bastava, e 2 também não. Tem um solenoide só para controlar a temperatura do câmbio, num circuito completamente separado. E tem um aquecedor auxiliar que é opcional, então eles não faziam ideia se aquele carro tinha ou não. O resultado: mangueiras sobrando na bancada, mangueiras faltando no carro, e uma delas que, nas palavras dele, simplesmente não ia a lugar nenhum. Foi no meio desse labirinto que ele olhou para a câmera e disse a frase do vídeo: "Cadê a minha Ferrari? Porque eu não gosto mais de Lamborghini." Mas o muro de verdade não era mecânico, era informação. A batida arrancou conectores elétricos do carro inteiro, plugs faltando por todo o chicote do motor. Para saber onde cada um voltava, existe um documento e um só: o diagrama elétrico. Eles não tinham, e a fábrica não dá. Repete comigo: um carro de 4 milhões de reais, e o fabricante se recusa a dizer onde os fios dele vão. A saída que inventaram é de uma teimosia difícil de explicar. Compraram o chicote elétrico completo de outro Urus desmanchado. Um chicote inteiro, só para usar como mapa. E aí foi o pai dele, conector por conector, tirando o pino do chicote bom e colocando no chicote do carro, conferindo cor de fio por cor de fio. Mais de 100 vezes. E no meio disso, a descoberta que resume tudo: o conector do Lamborghini é o mesmo dos Audi e dos Volkswagen. O mesmo plug do carro que está parado na garagem do seu vizinho. Por fora, 4 milhões. Por dentro, Volkswagen. E eu me pergunto, qual oficina no Brasil aceitaria um serviço desses, sabendo que a marca não vai ajudar em nada? Motor no lugar, radiadores plugados, chegou a hora de pôr líquido no carro. E o carro começou a vazar na hora. O tanque de expansão estava trincado bem na emenda. E aí a mesma história de novo, só que ainda mais descarada. Aquele tanque, no catálogo, é peça de um Audi Q7 3 litros a diesel. 35 libras, R$ 230, num carro de 4 milhões. Enquanto a peça não chegava, o pai dele passou selante em cima da trinca e torceu para segurar o tempo suficiente para o carro subir de temperatura. Encheram de óleo, encheram de água. E foram tentar. 5 dias em cima daquele carro. O motor desmontado e montado 2 vezes. Um coxim costurado de 2 marcas. Um cano refeito à mão. E um chicote elétrico decifrado fio por fio, sem uma única página de manual. No meio do cansaço, ele disse uma coisa que ficou: não adianta desistir, porque no fim você não vai ter carro nenhum. Então giraram a chave. E o V8 biturbo do Urus, o motor que passou semanas espalhado no chão, acordou. Redondo, sem falha, sem engasgo. 5 dias respondidos em 3 segundos de ronco. Foi mais trabalho que o SVJ que a própria Lamborghini tinha deixado preso na primeira marcha, aqui no canal. Ah, e tem um detalhe. Enquanto a dona do carro não estava olhando, eles instalaram um escapamento de titânio esportivo e combinaram de não contar. A aposta era que ela ia achar que aquele barulho vinha de fábrica. E se você é do tipo que gosta de ver o impossível voltar à vida, se inscreve, porque aqui, toda semana, um carro que o mundo desistiu ganha uma segunda chance. Ligar é uma coisa, andar é outra. As rodas voltaram com pneus novos e o Urus saiu pela porta da oficina pela primeira vez desde o acidente. Sem frente, sem metade dos plásticos, feio do jeito que só carro em obra é. E andando pelo próprio pé. E não foi perfeito. A suspensão pneumática da frente não subiu. O carro rodou apoiado no batente e ainda tem uma lista de defeitos para resolver. Ele mesmo admitiu. Tem problema, mas está andando. Então fica a conta final. Um Lamborghini de 4 milhões de reais, comprado por 780 mil. Ressuscitado sem manual, sem diagrama, com meio coxim de Bentley, um cano refeito no maçarico e um tanque de Audi de 230 reais. E eu te devolvo a pergunta que ficou martelando aqui. Qual mecânico brasileiro encararia reconstruir um Lamborghini no escuro, sem a fábrica entregar um único desenho? Me conta aí embaixo. Eu leio todos.